empatou por 3-3 contra o Corinthians. E eu sei que você tá pensando, Júlia, eu não tô nem aí pro Campeonato Brasileiro. Eu quero saber da final da Libertadores. Ok, mas esse jogo tá acontecendo antes da final. Então a gente tem sim questões técnicas pra discutir sobre isso. E como a temporada não acabou, ainda podemos falar sobre tabela. Então vamos falar sobre essa partida. Meu nome é Júlia e sou dominada pelo Flu. Esse empate, pra mim, saiu com gosto muito mais amargo pela tabela. Quando eu olhei depois, que eu fiquei bastante surpresa, que foi uma queda brusca na tabela, e também por coisas que poderiam ter sido evitadas se a arbitragem fosse minimamente justa e se a gente não tivesse tido falhas tão berrantes na defesa no primeiro tempo, porque é muito discrepante o primeiro tempo do segundo tempo do Fluminense. O Corinthians consegue um gol logo aos 10 minutos e assim, falha na defesa vazada, e é muito legal quando a gente... Muito legal. Assim, quando a gente vai olhar os números dessa partida... Vou falar aqui, peraí. O Fluminense termina a partida com 24 finalizações contra 7 do Corinthians, sendo que dessas 24 finalizações do Flu, 10 foram dentro do gol. Sabe quantas finalizações do Corinthians foram dentro do gol? 3. Você vai falar assim, nossa, efetividade. Não, são duas falhas bizarras aquele bizarro quase comum, né? Do Fluminense. E que você não tem nem como culpar o Fábio, porque não tinha como ele ter tempo pra pegar. E um pênalti que... A real não foi pênalti, né? Pra quem tava ali dentro do estádio, olhando só para o campo da Sul, você acha... Assim, de fato, parece que o contato do Marlon joga o jogador do Corinthians no chão. Mas quando você vai ver o replay, na real não é o contato do Marlon que faz isso. Então, cara, eu já fiquei chateada aí. Quando eu fui ver o lance no Samuel Xavier, principalmente com o VAR, porque lançaram o VAR da CBF, a fala, né? A CBF lançou a fala do VAR, o cara fala que não vê o contato, tipo, claramente o contato, não vê. Aí depois, não, teve contato, mas foi depois. Sendo que, assim, é ridículo, porque esse foi eu não vou lembrar o nome do árbitro agora, mas esse cara, tudo ele levantava cartão. Tudo ele levantava cartão. E eu acho até que não foi uma partida que teve muitas faltas pra você justificar tantos cartões. E esse era um lance que claramente você escuta no áudio, ele falando, inclusive, que teve contato, mas o contato foi depois que a bola, o Samuel não tinha acertado, mas não tinha sido por causa disso. E ainda assim, ele não dá cartão. Que era um lance claro para cartão amarelo. E por que ele não dá cartão? Porque se ele desse cartão, iam fazer pressão para ele dar o pênalti. Porque é óbvio, assim, o fato do Samuel Xavier ter chutado a bola antes desse contato e a bola não ter ido diretamente pro gol, a bola ainda estava em campo. Então foi uma falta dentro da área. Foi pênalti. Acabou. Não tem o que discutir quanto a isso. E aí você fica... Ai. Pois é, ai. Mas, assim, já avancei bastante, mas a real é que a gente sai pro intervalo com 3-1. E aí você pensa, cara, com essas falhas da defesa, tá difícil, cara. Marlon, o que tu tá fazendo dentro de campo? Teve falha do Lima também, eu lembro muito claro, uma bola que o Lima perde, assim, mas assim, prejudica muito. Teve uma falha também gritante que, assim, o jogador do Corinthians só não converte por, sei, azar, incompetência. Eu não sei dizer o que foi. Mas, assim, era claro que ia dar em gol e sorte a nossa que não deu. Mas, assim, foram algumas falhas, assim, erro de saída de bola. Olha, o Marcelo... Nossa, os do Marcelo são terríveis. Mas, assim, qualquer primeiro tempo, a expectativa pro segundo tempo era bem complexa. Mas eu vou falar com vocês, eu até nem falei da escalação, mas eu lembro de uma coisa que eu estranhei em campo, que eu não tinha visto a escalação antes. Na hora que eu entrei, já tava
ia começar o jogo na hora, então já tinha passado a escalação no telão. E aí eu comecei a escalar a galera. E a primeira coisa que eu estranhei foi o Lima como ponta. Tudo bem, o John Arias ele não podia entrar em campo, porque, assim, você não ia colocar o John... Tadinho, cara. Viajou. Fim da seleção colombiana. O cara tá dentro sempre. Então, assim... Porra... Não sei nem como é que ele conseguiu entrar no segundo tempo. Porque, assim, era um descanso merecido, cara. Tipo, viagem longa e tudo mais. Só que o Lima como ponta, assim... Eu vejo o Lima do meio pro ataque, mas ele não dá nem como volante. Agora, jogar ele pro lado, não sei se era jogo. E qual é a mudança que acontece, assim, no intervalo, né? Na volta do intervalo, que muda o jogo? A entrada do João Ares. Um gato Felipe Melo, ok? A entrada do João Ares. E, assim, a nossa defesa se acerta. E é... Ok, Marlon vai bem no segundo tempo, mas a gente também tem que considerar esse recuo do André pra zaga. Porque esse recuo que, no geral, salva a gente quando a defesa tá ruim. Então... Cara, o André como referência na zaga tem sido muito importante pra gente. Assim, não sei se sou eu. Vamos lá, se sou eu, porque... Ele fortalece ali, ele fortalece. Mas, enfim, no segundo tempo a gente consegue, né, empatar o jogo. Tinha esperança de virar? Sim, tinha esperança de virar. Com certeza tinha esperança de virar. Mas, nós tivemos muitas chances, assim, cara, algumas... Hoje, às vezes, o que me irrita é quando a gente tem um ataque armado em que você tem uma bola que ela corta a área do gol inteira e não tem uma pessoa ali pra chutar. Isso eu confesso que me irrita, mas eu acho que o saldo, assim, pelo resultado do jogo foi muito mais positivo pro Fluminense do que pro Corinthians. Talvez pro Corinthians tenha valido só um ponto, que pra eles também... Enfim, pra eles essa pontuação faz mais diferença quando você pensa em Z4 e tudo mais. Até nem mencionei os outros jogadores que entraram. E basicamente, sim, no segundo tempo a gente também teve a entrada do Johnny Gonzalez, no lugar do Samuel Xavier, e do Léo Fernandes no lugar do Martinelli. E pra mim o Léo Fernandes era, talvez, quem deveria ter entrado como ponta no lugar do João Ares. Ok, a gente não assiste treino. E, assim, não é algo pessoal contra o Lima. O Lima, em algumas partidas, me irrita bastante. Mas pra mim o Lima não é um bagre. Pra mim, ele tem alguns momentos de displicências que são bem complexos. E foi o dono dos 2 gols, né? Se redimiu. A real é que se redimiu. Mas, de fato, essa questão defensiva pro Fluminense tem que ser muito pensada. Tem gente que falou que depois do segundo tempo do Marlon considera a possibilidade do Marlon na final. Cara, pra mim, o homem de referência nessa zaga, no geral, ainda é o Nino. E eu ainda prefiro rezar pra que o Nino atue bem, porque acho que um tempo bom do Marlon não apaga, por exemplo, a atuação dele contra o Botafogo. E nem o primeiro tempo contra o Corinthians. Então eu prefiro rezar até pra que o Nino se recupere completamente. Completamente, por favor, completamente. Mas, ainda que os nossos corações e a nossa cabeça esteja na final, vamos falar um pouquinho antes de terminar esse vídeo sobre a tabela, porque eu acho que eu tenho pecado um pouco nisso. Tenho falado muito menos de tabela nos vídeos do Brasileiro, mas é um ponto importante quando a gente fala de Brasileirão. Depois desse empate contra o Corinthians, nós ficamos em 9º lugar na tabela do Brasileiro. Eu nem vou falar todos que estão na frente, porque assim... 8 na frente são... É muito nome. Mas a nossa próxima missão é amanhã, contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro atualmente, o Bragantino. Sim, o Bragantino. Além disso, assim, há de se tomar cuidado. O Fluminense hoje tem 42 pontos. Nos últimos 5 jogos só teve uma vitória. E a gente tá a 10 pontos na frente do Corinthians, tem 32 pontos. Sendo que o Corinthians tem só 2 pontos de diferença para Vasco, Santos e Goiás. Santos e Goiás, que inclusive estão na zona do rebaixamento. Então, assim,
Pra mim, há uma necessidade sim de preocupar com essa pontuação, porque uma boa colocação no brasileiro é o que vai te garantir disputar a Libertadores no ano seguinte, e também o que vai te garantir ficar na frente, não ter que disputar as fases iniciais da Copa do Brasil, que às vezes a gente fala tanto em garantir vaga na Libertadores, vaga na Libertadores, mas pro calendário, vou falar isso, acho que eu vou falar isso até o final do ano, pro calendário do futebol brasileiro, que é apertado, é importante você conseguir o que você puder reduzir de jogo. Você não precisa jogar, você tem como ficar na frente, tem como sair na frente nessa largada. Então sai, porque é jogo. Menos partidas jogadas, menos chances de lesão, menos chances de cansaço, desgaste físico dos jogadores. Então, se a gente puder evitar isso, é muito bom evitar isso. Júlia, mas se a gente ganhar a Libertadores, a gente tem vaga garantida. Vamos trabalhar com o que já aconteceu. A gente chegou na semifinal jogando jogo a jogo. Então, não tem por que ter soberba agora. Vamos continuar. Vamos trabalhar com fatos. A final ainda não aconteceu. Então, a gente tem que trabalhar com... A gente ainda não tem a vaga garantida, porque a final ainda não aconteceu. A gente não ganhou a final ainda. Pretendo falar assim. Mas a gente ainda não sabe o que vai ser o resultado desse jogo na final. Então, assim, vamos trabalhar com fatos. E aquilo, assim, tipo... O problema não é esse empate contra o Corinthians. O problema são os pontos que a gente perdeu ao longo do restante do campeonato. Pontos bobos, em partidas tranquilas. Contra Goiás, contra Curitiba. E que fariam a diferença agora. Até contra o Cuiabá, no último jogo, assim, não precisava sofrer tanto. No caso dessa rodada, desse turno, né? Enfim. É isso. Comenta aí, curte se você gostou, se inscreve, ajuda a gente a crescer aqui. Eu tô tentando gravar mais vídeos aqui pro YouTube. Tô tentando firme mesmo. Mas às vezes por conta do trabalho. Por exemplo, até esqueci de falar isso, mas contra o Corinthians eu não gravei o pré-jogo porque eu não consegui gravar um dia antes. Eu tive algumas questões pra resolver, assim, BO mesmo semana. Então, terça e quarta foram atoladíssimas, não deu pra gravar e eu pretendia gravar na quinta, mas como surgiu a oportunidade de eu ir no jogo, eu tava louca pra ir no jogo. E tava triste, inclusive, porque eu tinha perdido vaga pra ir, mas surgiu uma vaga de última hora, acabei indo e isso deixou com que ficasse o canal sem pré-jogo. Mas, enfim, a ideia é sempre gravar mais conteúdos, então se vocês tiverem coisas que vocês querem assistir, deixem aí nos comentários. Saudações tricolores!